Nesse vídeo eu vou te mostrar que existe uma forma muito mais simples de ler a gasometria, e ela não é só mais simples, ela é mais simples, mais rápida e mais fácil que todas as outras que você já aprendeu até aqui, e que ela vai ser fundamental quando você estiver diante de pacientes graves, diante de pacientes instáveis, vai tirar seu medo frente a situações com pacientes, com instabilidade de pacientes, que pode acontecer no seu plantão, na sua rotina médica, e você vai precisar de uma gasometria nesse momento, e você vai precisar de ler a gasometria em pouquíssimos segundos. E eu vou te mostrar que é totalmente possível fazer essa leitura, ainda que tenham te dito que saber gasometria é muito difícil, ainda que você já tenha pego um papel como esse e tenha ficado confuso frente a esses parâmetros que se apresentam aqui para você. E para quem que é essa leitura de gasometria que eu falo aqui para você? Para o médico que trabalha em UTI, que trabalha em emergência, que lida com pacientes instáveis, essa leitura de gasometria é para esse médico, porque esse médico precisa estar apto, precisa ler uma gasometria em pouco tempo, em poucos segundos, para traçar o diagnóstico, para fazer o diagnóstico e traçar uma conduta desses pacientes. Para o médico que lida com esses pacientes, pode se apresentar a qualquer momento uma insuficiência renal aguda, um edema agudo de pulmão, uma sepse pulmonar grave, e esse médico precisa saber ler uma gasometria em poucos segundos para conseguir conduzir esse paciente. Para o fisioterapeuta, essa leitura que eu falo aqui também é importante. O fisioterapeuta que lida com pacientes graves, que lida com ventilação mecânica, com descompensação ventilatória, que lida com desmame ventilatório na UTI, esse fisioterapeuta ele também precisa saber fazer a leitura da gasometria de forma rápida e muito assertiva para conseguir conduzir os pacientes que estão ali. E para o estudante de medicina que vai se formar agora, essa leitura também é muito importante. Esse estudante ele precisa estar apto a pegar plantões, a pegar rotinas médicas quando ele se formar. E para isso, ele precisa saber ler uma gasometria de forma correta e de forma muito rápida, para que ele consiga também conduzir os pacientes e não fique inseguro frente às situações que vão se apresentar ali para ele. Esses aqui são algumas das pessoas, alguns dos profissionais de saúde que antes não sabiam gasometria e depois de aplicar as ferramentas que eu vou falar aqui para vocês nesse vídeo, agora fazem uma leitura correta e muito rápida. Então esses são relatos desses profissionais. Esse aqui é um médico que trabalha em pronto-socorro e ele diz: tinha insegurança e demorava um pouco. O método é prático, rápido e objetivo, mudou muito principalmente para avaliar os distúrbios secundários da gasometria. Esse aqui é outro médico, também trabalha em emergência. Fantástico, método objetivo, prático e racional fez toda a diferença para mim. Esse aqui é uma fisioterapeuta. Doutora, me formei há pouco tempo e pegar plantão sempre foi um medo para mim. Um desses medos era gaso, porque eu não dominava. Mal sabia o que era um distúrbio misto. O gaso fácil mudou isso. Consigo ler a gaso em poucos segundos e de forma correta. Se eu pudesse dar um conselho para todo mundo, seria apenas faça. Então, esses são algumas das pessoas que antes também tinham dificuldades com a gasometria e depois de aplicar as ferramentas que eu vou falar aqui para vocês, hoje conseguem fazer a leitura da gasometria de forma rápida e muito assertiva. Então, só para vocês terem uma ideia do cenário da medicina no Brasil, de 2010 para cá, foram abertas mais de 200 escolas de medicina e por ano se formam mais de 30 mil médicos no Brasil. Isso significa que a concorrência ela vem aumentando e que o médico que se prepara para o futuro, ele precisa estar cada vez mais apto para assumir plantão, para assumir rotina médica em UTI, para assumir emergência. E em uma UTI de 10 leitos, um médico que está de plantão ali, ele vai precisar ler pelo menos umas 9 gasometrias, isso a gente considerando que os leitos estejam todos ocupados. Num plantão de 24 horas, esse médico vai precisar ler quase que 20 gasometrias. No Brasil hoje, a gente tem 49 mil leitos de UTI. Então isso significa dizer que, nesse momento, existe um médico com um exame de gasometria na mão. Em 2023, segundo dados do Ministério da Saúde,
o Brasil tinha mais ou menos 2.500 serviços de urgência e emergência, atendendo mais de 160 milhões de pessoas pelo país inteiro. Isso é muita gente. Se for um serviço de emergência, a todo momento que chegar um paciente grave, que chegar um paciente descompensado, o médico de plantão ele vai precisar de uma gasometria. Ou seja, a chance do médico ou do fisioterapeuta que estão ali precisar de uma gaso, ela é enorme. Então isso significa dizer que a gasometria é o exame mais frequente quando a gente está diante de um paciente grave e de um paciente instável. E que partindo desses dados, é muito provável que em algum momento da sua vida você também vá se deparar com a gaso. Eu comecei a ter contato com a gasometria já no meu 2º ano de faculdade. Foi ali que eu comecei a aprender gasometria e mais pro metade da faculdade eu comecei a ter mais contato. Eu sou médica, eu fiz faculdade de medicina, né? Então foi no 2º ano de medicina que eu comecei a ter contato e mais lá pro 4º ano, mais ou menos, eu comecei a dar mais estágio, né? Dar mais plantão como estagiária. E eu comecei a ter mais contato com o exame de gasometria e comecei a ver como esse exame era importante e era frequente quando a gente estava ali nas situações mais delicadas e com pacientes mais instáveis. Eu fiz faculdade de medicina, depois eu fiz residência de clínica médica, depois eu fiz residência de nefrologia. Apesar da nefrologia ser uma especialidade muito complexa, eu gosto, né, de investigação clínica do paciente, eu gosto de ver o paciente como um todo, gosto de estudar esses distúrbios mais complexos da nefrologia e assim eu decidi fazer. Fiz a residência de nefrologia, terminei a residência e pouco depois que eu terminei a residência, eu resolvi fazer o mestrado. E aí o meu orientador, que é uma pessoa que eu admiro muito, na primeira vez que eu tive logo contato com ele, eu entrei numa salinha dele, ainda me lembro assim como se fosse hoje, eu entrei na sala dele e ele falou para mim, Camila, tem um tema que eu gostaria de estudar e eu até hoje não encontrei, não existe nenhum trabalho falando sobre isso. E se você quer fazer o mestrado, eu queria te sugerir que esse tema fosse o seu projeto de mestrado. E eu adorei na época, e o tema foi justamente sobre o bicarbonato. Então o que a gente fez foi avaliar a curva de decaimento do bicarbonato ao longo do período. Então foi isso que a gente fez, foi isso que eu fiz no meu projeto, né? Obviamente, com toda a orientação dele. Então, para que eu fizesse o mestrado, para que eu fizesse o meu projeto, como é que eu fazia? Eu coletava o material dos pacientes, levava o material para análise, acompanhava todo o processamento das amostras, estudava muito sobre isso e depois a gente analisou todos os dados. O projeto foi incrível, a gente publicou numa revista internacional, eu defendi a minha tese, então assim, foi muito bacana. Mas durante esse processo eu percebi como estudar gasometria, distúrbio ácido básico era difícil, como as fontes eram complexas e eram difíceis. E tudo que eu aprendia lá, eu ensinava para os residentes de clínica médica e para os acadêmicos de medicina que eu tenho contato. Porque até hoje, e naquela época já era assim, eu tenho contato, eu trabalho com residentes de clínica médica e eu trabalho com estudantes de medicina. Então tudo que eu aprendia, eu levava para eles e ensinava para eles para realmente repassar o meu conhecimento. E numa dessas vezes, um residente de clínica médica falou para mim, Camila, você deveria fazer um curso disso para as pessoas, você deveria ensinar isso que você ensina pra gente aqui para as pessoas. Todo mundo tem tanta dificuldade com gasometria, ninguém sabe direito, tem tanta gente com tanta dificuldade, as pessoas fazem a leitura errada, você devia ensinar isso para as pessoas. E isso ficou na minha cabeça, eu fiquei pensando, falei, gente, o que eu faço que eu torno a análise da gasometria mais fácil para mim? Porque lá atrás, como eu contei para vocês que eu tive contato no meu 4º ano, no meu 2º ano, quando eu comecei a ter contato, eu também tinha muita dificuldade. Eu sentava para analisar a gasometria e eu ficava um tempão. E aí, para eu chegar nesse diagnóstico final, eu demorava muito tempo. Muitas vezes o diagnóstico não ficava
totalmente completo da gaso, eu olhava os parâmetros, eu não entendia direito. Mas depois disso tudo, de todo esse processo, eu fiquei pensando, poxa, o que eu faço hoje que eu tornei a análise da gasometria mais fácil para mim? Depois de todo esse processo, depois do mestrado, o que eu faço? E foi nesse contexto que surgiu o Gaso Fácil e logo depois a planilha Gaso Pro. A ideia do Gaso Fácil, a ideia da roda do pH, e eu vou falar mais sobre ela um pouco mais para frente, a ideia disso foi justamente desembaralhar a análise da gasometria. Foi fazer com que a análise da gasometria ficasse muito mais rápida, muito mais assertiva e muito mais simples, sem um passo a passo complexo que às vezes a gente acaba esquecendo no próximo passo no meio do caminho. Então, o Gaso Fácil, ele surgiu exatamente dessa necessidade, né? Dessa necessidade de tornar a análise da gasometria mais rápida e assertiva. Então vamos lá, qual que é o jeito errado da gente analisar uma gasometria? Bom, se a gente pega essa gaso aqui, o que as pessoas fazem inicialmente? Primeira coisa que as pessoas fazem é olhar o pH, né? Então nessa gaso aqui, eu vou colocar ela aí na tela para vocês, a gente tem um pH de 7,25. E a outra coisa que as pessoas fazem é olhar o próximo distúrbio que acompanha esse pH, nesse caso aqui é o bicarbonato, que aqui é 18,4. E aí a pessoa faz o diagnóstico de acidose metabólica e ignora todos os outros parâmetros que estão aqui. Não é assim? De fato, nessa gasometria existe uma acidose metabólica, mas a gente não pode ignorar os outros parâmetros que se apresentam aqui nessa gasometria. Então, nessa gasometria aqui, apesar da gente ter uma acidose metabólica, a gente também tem uma acidose respiratória associada. E qual é o problema da gente não fazer o diagnóstico da acidose respiratória associada? Se o profissional que está olhando essa gasometria não faz esse diagnóstico do distúrbio secundário e esse paciente está em ventilação mecânica, a pessoa não vai ajustar os parâmetros da ventilação e não vai conduzir esse paciente corretamente. Então, a gente precisa fazer o diagnóstico da gasometria correto para que a gente consiga conduzir o nosso paciente da melhor forma. Então, qual que seria o jeito certo da gente analisar a gaso? A gente precisa olhar, fazer o diagnóstico de todos os distúrbios primário, saber se tem distúrbio secundário ou não, saber se tem distúrbio terciário ou não, entender os parâmetros que se apresentam ali para que a gente consiga fazer o diagnóstico correto. Então, foi exatamente por isso que surgiu a roda do pH. Então, o que a gente faz na roda do pH? Na roda do pH, a gente separa os parâmetros que são fundamentais para que essa análise aconteça. Então, a gente separa pH, bicarbonato, PCO2. E a partir daí, a gente usa setas que vão guiando o nosso diagnóstico sem que a gente precise decorar um passo a passo, sem que a gente precise pensar qual é o passo 1, qual é o passo 2. A gente acaba esquecendo isso no meio do caminho, sem que a gente precise andar com fórmulas, a gente não precisa. Então a gente vai usando um passo a passo que faz com que a gente chegue no diagnóstico final quase que de forma intuitiva. A gente entende como é que a gente chega no diagnóstico final. E isso acontece em poucos segundos. Você percebe que em poucos segundos você chega no diagnóstico. Agora, se você quer ser ainda mais rápido, se você quer ser assertivo, como na roda do pH, porém ainda mais rápido, então você vai usar a planilha Gaso Pro. Na planilha Gaso Pro, e eu vou colocar ela também aí na tela para vocês, na planilha, que ela tá bem aqui no meu celular. Na planilha, a gente coloca os parâmetros da gasometria. Então, nesse caso, a gente vai colocar o parâmetro 7,25. Eu vou fazer aqui com vocês uma PCO2 de 42 e um bicarbonato de 18,4. E ela já imediatamente me dá o diagnóstico do lado. Nessa planilha, e eu vou falar ela um pouco mais para frente, se você tem ela hoje, você carrega ela no seu bolso e já leva ela para o seu plantão. Se hoje você tem a planilha Gaso Pro, é só você baixar e levar ela para o seu plantão, tá certo?
Basta que você coloque os parâmetros da gasometria que você já coletou do paciente. Então, você coloca os parâmetros aqui e você tem esse diagnóstico em alguns segundos. Agora, a planilha, o GasoPro, né? Ele não te tira a necessidade da avaliação clínica do seu paciente. Então, se você tiver o conhecimento do gaso fácil, o conhecimento de gasometria, as aulas, se você souber acidose, alcalose, se você tiver esse conhecimento e ainda por cima você usar a planilha, então a sua leitura de gasometria fica muito mais correta e você tem uma ferramenta incrível para que te auxilie nos momentos que você precisar no seu plantão, na sua rotina médica. Uma outra dúvida entre os profissionais de saúde e que eu respondo muito é: Camila, a gasometria arterial eu preciso coletar sempre? Não pode ser gasometria venosa nunca? Ou pode ser gasometria venosa em alguns momentos? Ou não pode ser nunca gasometria arterial, a gasometria venosa substituiria ela completamente? Então vamos lá, vamos responder essa pergunta aqui. A gente precisa entender que a gasometria arterial, ela é o padrão ouro. Então, para que eu saiba sobre os gases da minha gasometria, eu preciso de gasometria arterial. Então, se eu quiser saber sobre PCO2, se eu quiser saber sobre PO2, isso eu vou usar gasometria arterial. Eu tô falando aqui de distúrbio ácido básico, ok? Eu vou usar gasometria arterial. Porém, se eu quiser saber apenas sobre o bicarbonato, eu posso usar a gasometria venosa sem prejuízo da minha análise do paciente. Por quê? Porque o meu bicarbonato da gasometria venosa, ele é muito próximo ao bicarbonato da gasometria arterial. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, uma insuficiência renal crônica, um paciente que está estável, mas ele tem uma insuficiência renal crônica e eu quero saber apenas como está o bicarbonato desse paciente, eu posso usar a gasometria venosa, sem prejuízo nenhum. Por quê? Porque eu quero saber só isso. Eu não quero, esse paciente estar em ar ambiente, esse paciente não precisa de oxigênio, esse paciente, eu quero só saber como é que está essa questão, porque é um paciente com insuficiência renal crônica e que tem dificuldade para manter a homeostase e tem dificuldade para se manter ali com um bicarbonato dentro do esperado. Então, nesse caso, eu posso sim usar a gasometria venosa. Por quê? Porque a gasometria arterial, ela é mais dolorosa para coletar, ela sangra mais, ela tem risco de hematoma, e você precisa ficar comprimindo o local durante mais tempo, justamente por conta desses riscos. Se o paciente for anticoagulado, o risco de sangramento é ainda maior. Então, a gasometria venosa a gente coleta de uma veia periférica, como um exame de bioquímica que a gente costuma fazer no hospital. Tá certo? Como é que é o gaso fácil? Então, o gaso fácil, ele é 100% online. A ideia é que uma pessoa que nunca conseguiu ler uma gasometria, que ela saia completamente apta a fazer qualquer diagnóstico, ler qualquer gaso, e uma pessoa que sabe ler a gasometria, mas com dificuldade, que não consegue chegar no diagnóstico final, que ela também saia completamente apta e que ela também consiga chegar no diagnóstico. A gente inicia com o módulo base, que é o módulo fundamental para que você consiga chegar no diagnóstico final da gás. Então, nesse módulo fundamental, nesse módulo base, a gente fala sobre acidose e alcalose, distúrbios respiratórios e metabólicos. A gente fala também sobre particularidades do aparelho de gasometria, que eu tenho certeza absoluta que você nunca aprendeu antes. E aí a gente já logo passa para a roda do pH. Então, na roda do pH, que é quando a gente começa a fazer diagnóstico de distúrbio simples, distúrbio duplo e distúrbio tríplice, a gente faz esse diagnóstico sempre usando a roda do pH, sempre usando o método. E depois a gente passa para as nossas aulas complementares. As aulas complementares, elas não são fundamentais para que você chegue no diagnóstico, mas elas são muito importantes para que você consiga saber ler todos os parâmetros que estão aqui sem dificuldade. Então, a gente fala sobre bicarbonato. Qual bicarbonato que você usa? Você usa o bicarbonato standard ou você usa o bicarbonato actual? Qual que você usa? A gente fala sobre o base excess. Qual o base excess que você usa e por quê?
A gente usa, tem 2 base excess. Nessa gaso aqui, por exemplo, a gente percebe que tem 2 base excess aqui. Qual que você usa e por que que você usa? Quando você usa o base excess? De que forma ele te ajuda a fazer uma análise gasométrica? Isso é muito importante para você também saber também. A gente fala de coleta de gasometria, a gente fala sobre complicações de coleta de gasometria. Então é isso, é o nosso módulo complementar com aulas que são muito importantes para que você consiga saber o exame. Depois a gente também tem módulo bônus. Nesse módulo bônus a gente faz análise de gasometrias reais juntos. Então juntos a gente vai pegar uma gasometria real como essa e vai fazer uma análise usando a roda do pH para que vocês não tenham dúvida na hora que vocês precisarem fazer essa análise da gasometria, certo? Vocês vão aprender, vão acompanhar na prática. E também no módulo bônus a gente tem 2 aulas com temas muito importantes relacionados à gasometria. Uma aula falando de cetoacidose diabética, e aí a gente fala sobre tudo, fisiopatologia, prescrição do paciente, acompanhamento do paciente, como que a gente faz, como que o paciente se apresenta pra gente numa situação de emergência, como que você acompanha ele numa situação posterior. Então, assim, é uma aula muito, muito completa e é uma aula que a gente fala bastante sobre acidose, que a gente precisa entender bastante sobre isso. E a gente também tem uma aula no módulo bônus, que é uma aula sobre bicarbonato. E aí, quando eu falo de bicarbonato, é uma aula totalmente completa. Quando repor, em quem repor, como repor, como é que você faz? Você abre o frasco e deixa correr o bicarbonato todo? Você repõe para todo mundo? Então todo mundo que chega com bicarbonato um pouco mais baixo é para repor, não é? Repõe como? Essa é uma dúvida frequente e essa aula a gente vai falar sobre tudo, tudo mesmo, é uma aula bem completa. E todos os alunos do Gaso Fácil também têm acesso à planilha Gaso Pro, tá certo? E na planilha, gente, como eu mostrei para vocês, basta que a gente coloque os valores de pH, PCO2, bicarbonato, sódio, cloreto, base excess e albumina e a planilha já me dá aqui o diagnóstico da gasometria, tá certo? Já me dá o diagnóstico, já me dá o anion gap, ela já me dá o diagnóstico da gasometria, mas é fundamental que você entenda esses parâmetros. É fundamental que você entenda o que é o anion gap, de que forma que isso te ajuda, o que isso está te dizendo aqui. É fundamental que você entenda isso, tá certo? A planilha não tira a necessidade do profissional de saúde fazer uma avaliação clínica do cenário que está se apresentando ali e não tira a necessidade que você entenda o que são esses parâmetros, tá bem? Então, quando a gente muda os valores na planilha Gaso Pro, ela também muda os parâmetros, o diagnóstico dela, tá certo? E você usa os parâmetros que você coletou da gasometria do seu paciente. Então, o fisioterapeuta que lida com pacientes graves, com pacientes em ventilação mecânica, ele precisa fazer diagnóstico na gasometria de forma muito rápida, de forma muito assertiva, porque isso vai impactar na conduta que ele vai tomar frente àquela situação. O médico que lida com pacientes graves, ele também precisa fazer um diagnóstico muito rápido e correto. Ele não pode fazer diagnóstico incompleto. Ele precisa fazer diagnóstico correto da gasometria, porque isso impacta totalmente na conduta que você vai tomar frente ao seu paciente, tá bem? O curso tem garantia total de 7 dias, então dentro de 7 dias basta você enviar um e-mail pra gente que seu dinheiro é totalmente devolvido, não tem enrolação nenhuma. O suporte é feito também pelos nossos canais de comunicação, você vai ser respondido o mais brevemente possível. A ideia é que todo mundo saia sabendo gasometria, então você pergunta mesmo, não fique com dúvidas. O suporte é feito pelo WhatsApp, basta que o aluno envie também a dúvida pra gente, tá? Então pergunta mesmo, manda mensagem, a ideia é que a pessoa saia daqui sem dúvida alguma, tá certo? Então se você quer aprender gasometria e fazer a análise da gasometria com um método muito mais simples, usando uma ferramenta que faz com que você consiga fazer diagnóstico na gasometria em pouquíssimos segundos. Se você quer isso para conseguir manejar seu paciente grave, para que você consiga estar apto diante de situações difíceis e inesperadas no seu plantão que vão aparecer para você. Se você quer tudo isso, então você clica no link aqui embaixo e eu te encontro em breve.